Queridos, nós teremos agora a oportunidade de ouvir a palavra de Deus falando ao nosso coração. Eu gostaria de convidá-los a abrir o texto sagrado no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 24. Mateus, capítulo de número 24. Nós vamos ler do versículo de número 36 até o versículo de número 51. Mateus, capítulo 24, dos versículos 36 até o versículo 51. Vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos, para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Amém. Agora, Pai, fala-nos através da sua palavra, com a tua graça, age sobre nós, para que possamos entender e aplicar esta verdade e guardá-la em nossos corações. Pedimos, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, queridos, chegamos ao ano de 2025. Como aquela música, outra, que nós aprendemos, né? As pessoas cantam: hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. Isso faz parte desse contexto de expectativas boas que todos têm em relação ao ano novo. Mas, efetivamente, o que mudou de 2024 para 2025? O que efetivamente mudou? As coisas já estão melhores, assim, de uma forma objetiva? Alguém que seja, talvez, mais realista ou até um pouco rabugento, diga: nada mudou, não há mudança nenhuma. Na verdade, a percepção disto virá quando os boletos chegarem, as faturas, o IPVA, a lista de material escolar, e aquela história de, que a gente tem um bolso cheio de dinheiro, vai
se acabar rapidinho, quando vier a percepção de que temos mais dívidas do que tínhamos no ano anterior. Se a gente for um pouco mais duro com a realidade, talvez o nosso coração, né, já caia, né, nessa tristeza em perceber que a tendência não é exatamente de melhora, embora tenhamos, sim, essa expectativa. Mas algo que efetivamente mudou, objetivamente mudou, do momento em que o último dígito do ano foi alterado de 4 para 5. Né? Não apenas no seu calendário. Eu sei que poucos hoje usam aquela folhinha, né, e tiram a folhinha para o ano seguinte, mas algo importantíssimo mudou na história, no registro histórico e assim também na nossa percepção. O que mudou? Mudou o seguinte fato, de que com a passagem marcada do tempo na história, nós estamos mais distantes no tempo do grande evento histórico, que foi a vinda do Senhor Jesus, a sua morte, a sua ressurreição e ascensão. Aquele ponto da história agora está mais distante do que estava antes, marcadamente no tempo. Isto é um fato importante. Estamos agora no ano 2025, ano Domini, ou seja, ano do Senhor, passadas aquelas realidades que foram vividas pelos discípulos do Senhor Jesus e que se repercutem, ecoam até os dias de hoje, como nós agora há pouco falamos ao participar da ceia do Senhor. E isso tem um grande peso. O peso é em percebermos que o que foi dito lá atrás está sendo concretizado no tempo e no espaço. Mesmo que o tempo pudesse ser o maior desafio para a fé cristã, como uma fé como esta poderia perdurar sofrendo tantas intempéries, perseguições, dificuldades ao longo dos séculos, dos milênios que passaram, como ele poderia ainda estar vivo 2 milênios depois? Pois é, está vivo. Eu queria que você se lembrasse daquela passagem de Atos em que um homem chamado Gamaliel, um fariseu, mestre da lei, deu o seu posicionamento quando os discípulos de Cristo, os apóstolos, na verdade, haviam sido presos novamente. Eles foram presos, o anjo os libertou, e aí eles foram presos novamente, porque estavam pregando no templo, e aí as autoridades não sabiam mais o que fazer com eles, quando Gamaliel deu o seu parecer. Isso está lá em Atos capítulo 5. E olha que parecer interessante. Ele diz assim: olha, agora dai de mão a estes homens, deixai-os. Por quê? Se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas, se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. Olha que sabedoria desse Gamaliel. Naquele momento, ele diz: deixa de mão, né? Porque se for de Deus, isto vai continuar. Se é de homens, isto não vai para frente. E ele cita no versículo anterior outros exemplos disso. Ele fala: porque antes destes dias se levantou vou usar aqui a expressão, um tal de Teudas, né? Insinuando ser ele alguma coisa, ao qual se agregaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos quantos lhe prestavam obediência se dispersaram e deu em nada. E depois desse, um outro chamado Judas o Galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. E também esse pereceu, e todos quantos lhe obedeciam foram dispersos, não deu em nada. Então, se esse tal de Jesus, que morreu também, né, e teve aí os seus poucos seguidores, frágeis, né, gente muito simples, isso não for de Deus, isso não vai dar em nada. Queridos, a marca do tempo, de que mais um ano se passa e que o Evangelho está mais vivo do que nunca, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo continua servindo ao Senhor, aguardando firmemente a vinda de Cristo, é extremamente significante para nós. Isso deve sim fortalecer a nossa fé. Mas há um outro elemento aqui também, que marca a passagem do tempo. Na medida em que estamos mais distantes
do evento que Paulo chamou de a plenitude dos tempos, estamos agora mais próximos de um outro grande evento, que será a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse sim será o apogeu da história humana. Tudo está apontando para este momento e agora estamos mais perto de que Cristo cumpra a sua palavra no sentido do seu retorno. É sobre isso que o texto está nos falando e vai nos alertar. Querido, se existe uma mensagem relevante, importante, assim, enfatizada ao extremo, especialmente nos evangelhos, no Novo Testamento, mas também profetizada várias vezes no Antigo Testamento, especialmente pelos profetas menores, que falaram sobre o dia do Senhor virá, o dia do Senhor virá. O Novo Testamento nos mostra, e pelas palavras do Senhor Jesus Cristo, que Ele virá e que esta mensagem não deve ser apenas uma mensagem de informação para nós, mas uma mensagem de formação para a nossa vida. Isso não deve apenas nos trazer uma notícia a priori, uma notícia antecipadamente, mas isso deve fazer a nossa vida tomar um determinado sentido e uma determinada direção. É isso que eu quero ver com vocês no texto. O versículo 36 foi o primeiro versículo que nós lemos. O texto diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. O que Jesus está falando? Do que Jesus está falando, né? Fica claro pelo versículo 37, quando ele fala dos dias de Noé, que ele está se referindo à vinda do Filho do Homem. Versículo 39, a mesma ideia, acerca da vinda do Filho do Homem. Os versículos anteriores, que nós já estudamos, também remetem a esta mesma ideia. Versículo 30 diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma outra extremidade dos céus. E quando isso vai acontecer? Entramos então no nosso texto desta manhã. Mas a respeito do dia e da hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eu quero que você agora faça esse exercício no versículo 36, sobre três informações muito importantes aqui. Primeiramente, ele diz que acerca daquele dia e hora. Veja a expressão aqui, dia e hora. É uma expressão que remete à precisão do tempo em que este grande fato irá ocorrer. Existe a ideia de que não é apenas o dia, mas é a hora. Há uma exatidão, existe um relógio, que é o relógio de Deus, que é muito mais preciso do que o relógio atômico. Talvez seja um relógio de quark, né? Que é uma partícula do átomo, uma coisa assim, né? Menor ainda. Mas o relógio de Deus é um relógio absolutamente preciso, que marca o tempo e está apontado para um determinado momento da história da humanidade e já está predefinido por Deus que irá acontecer e nada vai alterar isso. É algo já decidido por Deus e que nos traz uma série de implicações. Essa expressão de hora traz implicações importantes para nós, porque mostra que a história humana ela está sendo dirigida para um determinado momento. É esse dia, o dia do Senhor, cujo dia e hora só Deus o Pai sabe, mas Ele tem determinado para acontecer. Perceba que, diferentemente dos gregos, os gregos eles entendiam que a história humana é uma história cíclica, interminável, repetitível, e que não tinha um propósito em si. Ela simplesmente vai acontecendo em ciclos. Mas a história vista do ponto de vista bíblico é uma história que tem começo, meio e fim, e tem um propósito, e tem uma direção, e tem um governo, e tudo está dirigindo para o seu apogeu, que é este dia, o dia do Senhor, em que todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Então existe aqui um crescendo, um direcionamento de toda a história, e Deus já tem determinado
o dia e a hora em que isto vai acontecer. Isto aponta para a soberania do nosso Deus, que Deus governa tudo nos mínimos detalhes, né? Nos mais ínfimos aspectos da vida humana e da história humana. Quando nós lemos acerca da história do povo de Israel, vemos como Deus determina o tempo em que as coisas têm que acontecer. Nada acontece fora do seu tempo. Quando lemos acerca do povo de Israel, que foi levado em cativeiro para a Babilônia, não foi por falta de aviso. Os profetas avisaram, vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, e aconteceu. E aconteceu no momento exato. E quando aconteceu, lá estava o outro profeta, Jeremias, avisando, mas vai durar 70 anos. Durar 70 anos. E 70 anos durou. Tempo exato em que aquele fato deveria ter acontecido. E quando chegou no ano 70, então vem um decreto de Ciro, e eles então começam a retornar para Jerusalém, exatamente como deveria ter acontecido. Quando Jesus vem ao mundo, Paulo usa a expressão plenitude dos tempos, ou seja, é um momento que estava exatamente no plano de Deus. Não era o plano B, mas era o plano A, o plano 1 de Deus, que Cristo viesse ao mundo exatamente naquele contexto, exatamente daquela forma. Quando Jesus vai cumprindo o seu ministério, cada passo dele é em cumprimento à profecia. Tudo que ele faz e diz, ele está em consonância e com a mente ligada no texto bíblico. Tentaram matar Jesus antes da hora e Jesus fugiu. Não era o momento dele partir. Quando Jesus estava na cruz, morrendo, cada uma das suas palavras ditas era em cumprimento a uma profecia. Tudo estava acontecendo absolutamente, detalhadamente dentro do propósito de Deus, dentro do seu tempo. Você consegue pensar nesse Deus soberano? Que a palavra diz em Mateus, Jesus fala em Mateus capítulo 10, que nem mesmo um pardal cai se não houver o consentimento da parte de Deus. Por quê? Porque mesmo um pardal que cai do céu, ele pode alterar todo o rumo da história. Imagine que são pássaros que hoje se tornaram uma ameaça para os aviões. Aconteceu recentemente um grande acidente ali na Coreia do Sul, com um avião que, de repente, ele aterriza sem o trem de pouso, vai pela pista até atingir um muro, e morreram mais de 170 pessoas. Uma das hipóteses pode ter sido uma ave que atravessou o caminho, entrou pela turbina e o avião perdeu ali. Uma hipótese. Mas veja que um pássaro que entra numa turbina de um avião pode matar um cientista que descobriu como tratar o câncer. Ou pode matar um pretenso assassino que estava planejando a morte de alguém, um presidente ou alguém que talvez não tivesse tanta importância assim, mas tudo o que acontece altera o roteiro da história. Você percebe isso? Tudo absolutamente que acontece altera o roteiro da macro-história a partir da micro-história. Mas a palavra de Deus mostra que Deus domina todas as coisas do micro ao macro. Lá no Salmo 139, o que nós lemos? Davi, ao expressar a sua admiração pela obra de Deus, ele diz, graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formasse, mas ele diz assim também, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Queridos, Deus escreve a história. Por mais que isto traga uma série de implicações filosóficas, práticas para nós, ao tentar entender se existe um determinismo com as coisas, ou seja, se Deus faz de nós simplesmente marionetes da sua vontade, ou se nós efetivamente temos vontade livre, no aspecto daquilo que a própria Bíblia ensina, aquilo que o homem semear, isso também se fará. Sobre toda esta realidade está a realidade de que Deus governa a história, e está levando esta história para o seu ápice, que é a vinda de Cristo, e Ele tem para si o dia e a hora em que isto vai acontecer.
Isto me ensina que Deus age conosco da mesma maneira. Há dia e hora para cada um de nós. Há dia para o seu nascimento e uma hora para a sua partida daqui. E Deus tem total controle, tanto do seu nascimento, da sua partida, quanto todos os eventos que acontecem no meio desta história. Há um Deus que governa sobre a nossa vida. O Deus que governa no macro é o Deus que governa na realidade micro da nossa existência. Como é bom saber disso. Isto me traz paz ao coração, ao entender que Deus é de fato o Deus soberano, o Deus que governa. Mas o texto diz que o dia e a hora ninguém sabe. E é para ninguém saber. Se existe aqui uma vontade de Deus declarada no texto, é que sejamos ignorantes em relação ao dia em que isto vai acontecer. Ninguém sabe e não devemos saber, e devemos ter raiva de quem quer saber, ou de quem quer calcular, ou que já tenha calculado que dia será a vinda do Senhor Jesus. Ninguém sabe, o texto deixa muito claro. E serão falsários ou fraudulentos todos aqueles que tentarem de uma forma ou de outra saber. Se a Bíblia diz ninguém sabe, é para não sabermos. Deuteronômio 29 diz assim, que as coisas encobertas pertencem a Deus, ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, é interessante que é o propósito de Deus que não saibamos mesmo, e não tenhamos essa curiosidade em saber. Isso fica claro também quando o Senhor Jesus Cristo, ao ser interpelado pelos discípulos, lá no texto de Atos, no capítulo 1, perguntaram para ele, Senhor, quando será? Será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E o que Jesus responde? Não vos compete. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. A Bíblia não é um livro feito para matar a nossa curiosidade. E tem certas curiosidades que Deus faz questão de responder. Não vou dizer. Você não deve saber. Por quê? Porque o justo viverá pela fé. Então nós simplesmente confiamos. Senhor, eu não sei, eu não entendo, mas eu vivo na confiança que o Senhor sabe, o Senhor entende, e o Senhor sabe o que é melhor. Entenda que isto se aplica tanto à realidade macro, eu não sei quando será vindo o Senhor, quanto se aplica na realidade micro, eu não sei quando eu vou sair da situação em que eu estou. Está pesando, está doendo, Senhor, me acuda, me ajuda. E parece que a resposta não vem hoje, não vem amanhã. Quando será? Eu devo simplesmente confiar. É assim que nós vivemos diante do Senhor. Confiamos irrestritamente na sua sabedoria, na sua bondade e no seu poder. Mas, então, esse texto nos diz que não devemos saber, mas ele continua e nos surpreende com a informação de que ninguém sabe, nem os anjos do céu, e nem mesmo o próprio Filho. Isso nos deixa atônitos, nem o Filho, senão o Pai. Como entender isto? Realmente é uma passagem difícil, uma relação difícil, já que Cristo é Deus, como ele não saberia, a data da sua vinda, o momento em que o apogeu de toda a história, o ponto mais importante, como Jesus não saberia disto? A resposta que nós temos é uma resposta teológica, à luz de outros textos. Filipenses capítulo 2 nos diz que o Senhor Jesus, ao vir ao mundo, ele se esvaziou, tornando-se um servo em semelhança a nós. Hebreus capítulo 4 diz que ele era em tudo semelhante a nós, menos pecado, ou seja, sem pecado. Então, nessa condição de Cristo, ele abriu mão desse conhecimento, na condição dele ser homem como nós. Então, isso faz parte do que se chama na teologia do seu estado de humilhação. Jesus como se humilhou e humilhou-se ao ponto de não ter esse conhecimento e reservá-lo ao Pai. Esta é uma resposta possível, talvez não satisfaça totalmente a nossa mente, mas para que possamos entender o texto, vamos entendê-lo à luz de outros textos que mostram este estado de esvaziamento
do Senhor Jesus e da sua humilhação. É assim que Jesus se coloca diante do Pai durante toda a sua vida na terra, né, submisso à vontade do Pai. Isso fazia parte da sua condição como homem. Mas vamos seguir adiante. O texto, então, fala desta relação de Cristo com o Pai e de que não devemos saber o dia e hora, mas devemos estar preparados. E é este que será a grande mensagem aqui, a partir do que Jesus vai nos dizer, quando ele vai colocar 3 ilustrações que vão nos ajudar a saber como deve ser a nossa atitude. 3 ilustrações: Noé, o pai de família e o servo fiel e prudente. Noé, o pai de família, e o servo fiel e prudente. Vamos olhar para Noé. Cada um deles servirá para nós como uma figura da igreja, ou como uma figura do que Deus espera de cada um de nós. Ok? Então, primeiramente, ele vai dizer, olha, pois assim como foi nos dias de Noé, isso já nos leva para Gênesis capítulo 6, né? Assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Então, temos aí um contexto que vai ser muito semelhante. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. O que você vê aí, primeiramente, nesse contexto? Bom, você deve se lembrar da história. Gênesis capítulo 6 e 7, ele nos mostram que os dias anteriores aos dias de Noé foram dias terríveis. O texto fala no capítulo 6 que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Bem, a partir daí a gente já começa a ficar preocupado, porque os dias atuais são muito semelhantes. Dias de corrupção e violência, de toda forma e natureza. O texto continua, viu Deus a terra e eis que estava corrompida. Da mesma forma, hoje estamos nesta condição. Mas perceba que Jesus não vai nem salientar no texto dele esta situação, esse contexto de corrupção, mas o fato de que as pessoas estavam casando e dando-se em casamento. O que significa isso? Que a vida seguia o seu rumo normalmente, que ninguém tinha a menor ideia ou ninguém prestou nenhuma atenção ao fato de que viria um grande cataclisma, apesar de, no meio daquela sociedade, um sujeito chamado Noé estivesse construindo, não um barquinho, um verdadeiro edifício, né? Um prédio, um negócio colossal, que eu imagino que, pensando nas medidas do que foi a arca, que as pessoas vissem à distância, né, por cima das casas, de qualquer lugar da cidade, as pessoas conseguiam avistar, né, partes ali daquela grande construção que levou décadas para ser construída por Noé e a sua família. O texto sagrado lá de 2 de Pedro fala que Noé ele foi um pregador da justiça, o que indica que Noé não apenas pregou, literalmente, madeira para formar a arca, mas que ele também avisou a todos o porquê daquela arca, do que estava por vir. Mas Jesus está dizendo que, mesmo assim, as pessoas simplesmente não deram bola, não deram nenhuma atenção, ignoraram completamente, continuaram a viver as suas vidas, possivelmente o viram como um louco qualquer, varrido, uma pessoa sem noção, e assim seguiram o curso natural. Casavam-se e deram-se em casamento. Queridos, nós olhamos para esse texto e vamos encontrar aqui, segundo as palavras de Cristo, o cenário que vai acontecer exatamente igual quando ele vier. Enquanto a igreja estiver aqui pregando acerca da vida de Cristo, o mundo vai continuar vivendo a sua vida como se absolutamente nada importasse, nada estivesse acontecendo. Vão nos ignorar solenemente, vão nos chamar de malucos, vão dizer, né, que perda de tempo, de energia, né, como eles podem falar de volta de Cristo? Eu tenho trabalho para amanhã, negócio a fazer, eu tenho planos de casamento esse ano, eu estou totalmente ocupado em outras coisas. E o texto diz então que não perceberam, senão quando veio o dilúvio.
Assim será na vinda do Senhor Jesus. As pessoas só vão perceber quando os sinais celestiais forem tão evidentes que não possam ser negados por ninguém que tenha capacidade de visão. E não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. O que nós temos que aprender aqui? São duas coisas importantes. A atitude de Noé, o que Noé fez durante todos aqueles anos, que podem ter sido mais de 50, 60 anos de vida construindo uma arca. O que ele fez durante esse período? Ele obedeceu a Deus, irrestritamente. Ainda que não houvesse uma gota de água caindo do céu, ele continuou obedecendo a Deus, confiando no Senhor, alertado pelo aviso de Deus, vai acontecer, Noé, prepare-se para isso. Noé ficou firme. E Noé ficou firme a despeito de todo um contexto, um cenário de pessoas que estavam se opondo a ele. Ou seja, ele vivia numa sociedade hostil à sua fé, em que as pessoas o tratavam como se ele, enfim, fosse algum maluco. Queridos, espere a mesma coisa. Seja um crente fiel, continue trabalhando na sua arca durante esse tempo, sabendo que o mundo ao seu redor vai te considerar insano, vai considerar você alguém que está totalmente fora de órbita. Como alguém pode esperar a vinda do Senhor Jesus? Cristo está dizendo, é exatamente isto que vai acontecer. Então, da nossa parte, devemos ser obedientes e fiéis ao chamado do Senhor, esperando hostilidade da parte da sociedade ao nosso redor. O versículo 40 diz assim: então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O que é isto? Alguns olham para esse texto e dizem, está falando do arrebatamento. Mas o texto não aponta nessa direção. Por quê? Porque ele diz, veja, que o versículo anterior, ele diz que veio o dilúvio e levou a todos. Mas levou a todos em que sentido? O dilúvio, quando veio sobre aquela geração de Noé, ela veio para destruir aquelas pessoas. Elas foram destruídas por Deus. Aqui agora, quando Jesus voltar, não haverá uma destruição no sentido de um dilúvio que acabe com todos, mas haverá uma separação entre os que pertencem a Cristo e os que não pertencem a Cristo. Então, o versículo diz que uns serão levados e outros deixados. Quem vai ser levado e quem vai ser deixado aqui? Você pode entender que o que vai ser levado é o que é levado pelo dilúvio, e o que é deixado é aquele que vai permanecer, ou seja, ficar vivo, enquanto o outro é levado à morte. Então, o texto não vai levar-nos a uma conclusão de que ele está falando sobre um arrebatamento, mas de uma separação entre uns e outros na vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, quem você entende que vai ser levado ou tomado, você até pode discutir isto. Seguindo a ordem do texto, os levados aqui são os que se deram mal, porque o dilúvio os levou a todos e uns foram tomados dentro dessa realidade do dilúvio. E o que o texto quer nos ensinar? Jesus quer, nesta porção, dizer, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, a primeira lição, nessa primeira ilustração, é que nós devemos ter uma atitude de Noé, obediência, fidelidade e vigiarmos, vigiarmos diante de um mundo hostil. A segunda lição, a segunda ilustração, vem no versículo 43, ele diz assim, mas considerai isto. Aí Jesus vai para uma segunda ilustração. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Veja, de novo Jesus está alertando para um contexto em que nós estamos totalmente dispersos, desfocados, assim, vivendo a nossa vida como se Cristo nunca fosse voltar. Jesus não está aqui alertando, veja,
as pessoas do mundo. Jesus está aqui alertando os seus discípulos, a igreja do Senhor Jesus. Eu não sei se essa mensagem dessa manhã faz muito sentido ao seu coração. Eu não sei se essa mensagem de hoje de manhã, ela vai ser guardada no seu coração. Eu não sei se essa mensagem de hoje é uma repetição para você como um sino que não faz muito sentido, porque você quer coisas práticas, né, para a sua vida. Mas essa mensagem de manhã é um alerta que o Senhor Jesus está nos dando para o que deve ser essencial ao nosso coração em matéria de fé e de vida. Ele está dizendo, olha, é justamente porque muitos vão considerar esta mensagem não importante, é que elas vão ser surpreendidas quando vier o Filho do Homem. Então ele diz, não, fiquem vós apercebidos. É interessante você notar a diferença entre o versículo 39 e o 44, porque no 39 as pessoas que estavam no contexto de Noé, elas não perceberam. E agora o versículo 44, Jesus diz, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Essa figura do ladrão é uma figura repetida por Cristo. Abra aí na sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 16, no versículo 15, olha aqui que Jesus diz, eis que venho como vem o ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse, Jesus usa a mesma expressão, eis que venho como ladrão. O apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paulo continua dizendo, mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Quando nós abrimos na segunda epístola de Pedro, nós também somos levados a esta mesma mensagem. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, diz o versículo 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. E ele continua, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Então, a ideia do dia como ladrão, ela é reiteradas vezes apresentada na palavra de Deus. E o que Jesus quer dizer aqui? Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Qual que é a atitude que ele espera de nós? Uma atitude de vigilância e uma atitude de quem está preparado para a vinda. No caso do ladrão, ilustrativamente, mas relativo a Cristo. É uma preparação, é como alguém que está atento para o lance na partida. Ele está esperando que aquilo vai acontecer. Então, isto remete a uma atitude. Veja que em Noé, a atitude de Noé esperada é a obediência, a fidelidade a Deus, a confiança de que vai acontecer. Já do pai de família aqui, é uma atitude preventiva, é uma atitude de preparação, de atenção. Aquilo vai acontecer, ele não sabe quando, mas sabendo que o ladrão virá, ele está preparado para o ladrão. Então, aqui é uma atitude que você está o tempo todo preparado para ela.
Queridos, eu entendo que, diante disto, a igreja precisa falar mais acerca da vinda de Cristo. Esse tema é um tema que tem que permear o nosso coração, porque nós temos que estar lembrando o tempo todo, Jesus virá, e assim estarmos devidamente preparados. Mas há uma terceira ilustração, que é do servo fiel e prudente, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Agora a lição Jesus traz para ilustrar um sujeito que é um administrador da casa. O Senhor, que deve ser uma pessoa rica, deixa o seu servo encarregado de cuidar dos seus outros servos. Existe uma casa com vários funcionários e ele precisa dar de comida a esses funcionários, cuidar para que as coisas aconteçam a contento, sabendo que o seu Senhor vai voltar qualquer hora, não sabendo quando. O que se espera deste servo? O que se espera desse servo? Que ele trabalhe. Quando o Senhor voltar, ele quer encontrar esse servo trabalhando. A este servo foi dada uma missão. Qual é a sua missão? Qual é o compromisso que eu deixei você fazendo? Quando ele voltar, ele quer encontrá-lo em ação. Ele quer encontrá-lo em movimento. Veja que o texto diz que se ele for um servo mau, então ele vai dizer, esse senhor vai demorar para voltar. Veja o que Jesus está chamando a atenção nossa. Porque é exatamente essa nossa percepção do tempo. O Senhor está demorando. Não precisamos mais falar. Falar de volta de Cristo é uma coisa desnecessária, porque demora mesmo. Né? E passa a agir, né, de uma forma errada. Ele passa a abusar da autoridade que foi dada a ele. Ele passa a espancar ao invés de cuidar dos seus companheiros e passa a viver como se fosse uma pessoa pagã, um ímpio, né? Comer e beber com ébrios. E o texto diz, virá o Senhor e vai pegá-lo de surpresa. Então, o que o Senhor quer nos ensinar nesse texto? Ele diz, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? O seu dever, cumprindo a sua tarefa. Queridos, o que isso vai nos ensinar, então? Que devemos, primeiramente, agir em obediência, como Noé, a Deus, em confiança total e restrita à sua palavra. Que devemos, na mesma medida que o pai de família, estarmos atentos e constantemente preparados. Quer dizer, o tempo todo temos que pensar que Jesus vai voltar. Não podemos perder isto de vista, do nosso coração, do nosso olhar. E terceiro, ele quer nos encontrar trabalhando. Então, a nossa atitude é trabalhar, é realizar o que ele confiou a nós para realizar. Veja como isto se aplica à igreja. Qual é o compromisso, a missão da igreja? O que o Senhor Jesus nos deixou para fazer? Eu vejo aqui a grande comissão, por exemplo, né? Jesus deixou-nos uma grande comissão, que é pregar o evangelho em toda parte, é servirmos a ele durante toda a nossa vida, toda a nossa existência. Isso nos cabe fazer como igreja. Mas o que Deus te deu especificamente a você a fazer? O que Deus te deu para você fazer? Que o outro também faz de alguma forma, mas você faz de uma forma única e especial. O que Deus deu para você? Se é varrer, Ele quer te encontrar varrendo, né? Se é cantar, é cantando. Enfim, o que for que Deus tenha te dado, Ele quer encontrar você exatamente trabalhando nessa ação. Agora, finalizando, a pergunta é, no versículo 36, ele diz que sobre o dia e a hora, que Deus sabe com precisão, ninguém mais sabe e ninguém mais deve saber. Por quê? Porque você deve viver o seu dia de hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Essa é a ideia de todo o texto. Se você entendeu isto, você entendeu tudo. É por isso que ele não deu uma data. Porque se tivesse dado uma data, você sabe como seriam todas as gerações anteriores. Falta muito.
mas ele quer, não, mas Senhor, tem que cumprir isso, aquilo. Podemos estudar e discutir escatologia à vontade. Mas a atitude que Deus espera de nós, que Cristo espera de nós, é assim, eu volto hoje, qualquer momento. Quando você começar na sua escatologia, falar assim, falta muito, tem um evento, 2 eventos, 3 eventos, 4 eventos. Então, ele virá e vai te pegar de surpresa. Que nós possamos viver hoje como se Cristo fosse voltar hoje. Que ele nos encontre trabalhando, que ele nos encontre em obediência, que ele nos encontre preparados assim, né? Já preparados para a sua vinda. Amém? Amém.